E aí, Crazy People que curte o Historidade? Agora você vai conferir a segunda parte de uma entrevista muito bacana com a professora Maria do Carmo, a professora responsável pelo Museu de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco. Confere aí! Então, professora, é como se todo o ambiente, todas as condições proporcionassem um processo de natural para embalsamar aquele corpo, a acidez do solo, o abrigo, por não estar exposto à chuva, isso daí. A temperatura alta, a baixa umidade e, sem dúvida, o pH ácido que dificultou a ação dos micro-organismos. Então, todo esse conjunto de fatores favoreceu a conservação. Além disso, a equipe de arqueologia, coordenada pela professora Janete Lima, que fez o resgate das peças, o fez de maneira exemplar e deu o tratamento necessário no laboratório para que essas peças fossem tratadas de uma forma a manter-se preservada durante esse tempo todo em exposição. Então, por outro lado, no museu, essas peças são mantidas refrigeradas 24 horas, ininterruptamente, numa temperatura que varia entre 18 e 20 graus. Tem desumidificação também direto, isso aí, o desumidificador constante, e câmara de formol, que está em cada uma das vitrines que armazena as peças. Então, mais importante do que propriamente a estrutura da pesquisa para trazer todo esse acervo para cá, que foi extremamente importante nesse manuseio para trazer todas essas peças, a conservação dela para esses estudos e para estudos futuros também tem um peso muito grande. Muito grande, porque a gente permite, inclusive, esse processo de curadoria dessas peças, do cuidado com essas peças, tanto das peças que estão em exposição, como as que estão na reserva técnica. Isso é fundamental, porque a gente permite os intercâmbios do museu com outras universidades e com pesquisadores que vêm para cá e que estão todo o tempo desenvolvendo seus trabalhos acadêmicos dentro da nossa reserva técnica. Então, são alunos de mestrado, de doutorado, que vêm para cá para estudar esses esqueletos e tentarem desvendar ainda algumas coisas que não foram ainda esclarecidas, quanto aos aspectos anatômicos, quanto às patologias que eram existentes, que podem ser diagnosticadas desde patologias nos dentes até na própria coluna vertebral e nos ossos de um modo geral. Então eles conseguem diagnosticar patologias e tentar relacionar com patologias recentes, né? Desde a época que a professora Janete fez o estudo, que ela já fez o DNA, o estudo de DNA dessa comunidade, e viu que essa cabeça chata, a braquicefalia, era uma das características que era marcante na população nordestina e que, por isso, acredita-se que essa comunidade que ela estudou foi realmente a comunidade que originou o povo nordestino. Que bacana, isso é muito importante. Professora, além do museu em si, do acervo, para as pessoas apreciarem, estudarem em si, crescerem ainda mais com esse conhecimento, o que mais o museu oferece? Algumas oficinas, a senhora tinha me falado. A gente tem alguns projetos. Nós temos projetos voltados para criança de 7 a 12 anos, que é a arqueologia para crianças e educação patrimonial, e a gente está lançando aqui um conjunto de cartilhas, que é Conhecendo o Recife através da história dos seus patrimônios, onde a gente vai estar abordando a história dos fortes, a história dos teatros, dos espaços culturais, a história das pontes do Recife, das igrejas, do patrimônio religioso como um todo, e esse trabalho voltado para esse público mais infantil. Para o público adolescente, a gente tem as aulas e palestras que a gente faz na Primavera de Museus, onde a gente aborda também os mesmos temas, mas com uma linguagem mais elaborada para o jovem, chamando e conscientizando para a importância da preservação do nosso patrimônio e abordando outros temas sobre a evolução do homem, sobre a história da evolução, até da evolução política, da evolução social do homem, a história da evolução da religião, do pensamento religioso. São temas que a gente traz para discutir com esse público mais adolescente, mais adulto. E para o adulto, o pessoal acadêmico, a gente tinha um projeto que é a Arqueologia em Foco,
onde a gente convida grandes pesquisadores em diversas áreas e sub-áreas da arqueologia para darem palestras aqui no museu, e aí a gente convida os alunos que são universitários para participarem, para aprenderem junto com a gente. Que bacana, muito bom. Agora eu quero que a senhora fale especificamente desse livro, essa produção riquíssima que todo mundo pode ter acesso e que, pessoal, desde já colocando para vocês, eu tenho o meu exemplar, me desculpem, podem ficar com inveja, mas é uma leitura extraordinária. Fala um pouco sobre o livro, professora Maria do Carmo. Esse livro nós lançamos agora há pouco, está fresquinho ainda, como diz, saindo do forno agora, e ele conta a história do Museu de Arqueologia, mas não só isso. Ele tem nos seus objetivos alguns pontos que a gente gosta de destacar. Primeiro, uma homenagem à criadora do Museu de Arqueologia, que não é a professora Maria do Carmo, é a professora Jeanette Lima. E foi a pesquisa dela que permitiu a criação do nosso museu. Depois a gente tem um objetivo de resgatar a história desse museu, porque ela se confunde com a pesquisa desenvolvida pela professora Jeanette, que trata exatamente da pré-história de Pernambuco. Então ela é, antes de tudo, um livro que resgata a pré-história de Pernambuco, não a pré-história de um modo geral, mas a pré-história daqui, do nosso estado. E terceiro e último é um trabalho de divulgação do museu. Então a gente vai estar distribuindo gratuitamente esse livro para centros culturais, bibliotecas públicas e universidades de todo o Brasil. Então a gente vai estar encaminhando isso para que todos tenham acesso e possam conhecer não só o Museu de Arqueologia, mas principalmente a nossa pré-história. Professora Maria do Carmo, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito rica. Eu que agradeço. Pessoal, você não pode deixar de visitar o Museu de Arqueologia aqui da Unicap. Ele fica aqui no Palácio da Soledade. 824, juntinho da igreja do antigo Colégio Nobre. Muito bem. Pessoal, indicação de leitura linda. Essas cartilhas que vocês vão ter acesso daqui a pouquinho também vale muito a pena para seus filhos, as crianças, aprenderem mais sobre a história do Recife. Não deixe de visitar, você vai receber um atendimento muito rico, muito cultural e pode ter certeza que é um passeio extraordinário. Professora, muito obrigado mais uma vez. Não deixe de acompanhar a Historidade, visite o Museu de Arqueologia da Unicap e curta nossos vídeos. Venha para cá e saiba mais sobre a pré-história, que é a nossa história aqui de Pernambuco. Obrigado, pessoal.